E aí, pessoal? E aí, tudo bem? Finalmente. E aí, pessoal, tudo bom? Sejam todos bem-vindos aí à nossa live. A gente vai fazer as apresentações enquanto o pessoal vai entrando aí, vai se acomodando. Eu sou a professora Iris, sou professora da JKF, sou segundo Dan. Eu sou a Anne, professora da JKF também, sou terceiro Dan, e desde já queria pedir desculpa para vocês por possíveis barulhos, porque aparentemente os meus vizinhos não estão de quarentena, porque tá uma barulhada aqui, mas acho que vai dar. O som tá legal aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? Bem? Tranquilo? Tá, né? E aí, Iris? Bom, pessoal, a intenção da nossa live hoje é trocar um pouco da experiência que a gente veio adquirindo nesse período que a gente se interessou pela prática de catar. Eu e a Anne, a gente já vem a algumas competições firmando essa parceria aí. A gente hoje em dia está à frente de um treino de catais no nono núcleo, Sensei Hélio de Oliveira. Inclusive, hoje é aniversário do Sensei Hélio. Eu queria mandar um beijão pro Sensei Hélio. Beijo, CCL, você é maravilhoso. Obrigada por tudo que você faz pela gente, tá? Ele é ótimo. Agradecer a confiança. Ele viu que a gente estava se interessando pela prática dos casais e estávamos buscando aperfeiçoar a nossa técnica, buscando dentro do conteúdo teórico também, científico e tudo mais, e deu esse espaço lá pra gente, convidou a gente. A gente recebeu a gente portas abertas e a gente, desde então, tem feito alguns treinos lá aos finais de semana. E todo mundo é convidado a participar, o treino é aberto, a gente recebe desde alunos que são faixa azul até alunos que são faixa marrom. A gente treina outros katas lá, sem ser só o Nagano Kata. E agradecer a toda a equipe de lá, pô, aquele almoço maneiro que rola lá. O pessoal é muito família, é um clima muito família mesmo. Vocês estão convidados a também participarem quando a gente estiver podendo voltar à prática. Isso aí. O intuito dessa live também é que a gente possa, além do que eles falou, né, trocar esse conhecimento, mas acho que pontuar o que a gente mais observa de dificuldade ou de detalhe que o pessoal costuma errar mais ou de ter mais dificuldade de lembrar. Até a gente mesmo treinando, o que que a gente sempre deixa passar coisas importantes. Então, hoje, não é, a gente não vai ensinar na Guia no Catar nem nada disso. A gente vai, é bom que a Gabi é a nossa controladora do tempo ali. A gente vai trazer alguns pontos do Nagui no Catar. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem ir deixando aí. A gente tem um cronograma aqui, tem muita coisa para falar. Então, para que a gente não passe do tempo da live, né, que é restrito, depois a gente vai poder responder todas as perguntas de vocês. Já quero agradecer a presença de todo mundo que está aí. Presenças ilustres, maravilhosas. Nossos professores aí amados que estão sempre acompanhando a gente. Eu vi também que o Sensei Wagner Uchida entrou. Ele é somente bicampeão mundial de Nagano no Kata. Não vamos ficar nervosas, entendeu? Mas é a sumidade no Brasil aí com relação a isso. Mas vamos começar então, Iris? Vamos Bom, lá. pessoal, primeiro a gente vai falar sobre o que é o Nagano Kata. O Nagano Kata, ele é o primeiro kata de 8 katas que tem reconhecidos pela Kodokan no judô. Não tem, assim, né, específico que só a faixa preta pode praticar. Mas ele é pré-requisito para, por exemplo, os faixas marrons que almejam a faixa preta. Ele é um pré-requisito para avaliação, tá? Então, o Nagi no Kata, ele também é conhecido como Handori no Kata. Por que, que ele leva essa denominação de Handori no Kata? Jigoro Kano, quando criou esse kata, ele prezava que esse kata fosse ideal para treinar as bases técnicas dos alunos dele. Então ele achava primordial que treinasse o Nage no Kata, o Handori no Kata, para que eles se aperfeiçoassem principalmente com o Zushi, Tsukuri e Kake. Então é importante que você treine enquanto Tori e treine também enquanto Uke, para que dessa forma você
evolua a sua qualidade técnica, tá? Então, por isso que é importante a eficiência do kata. Antigamente, se falava muito na questão da plasticidade, etc., do Nage no kata, mas hoje em dia, o que a gente vê é que o kata ele tem que parecer eficiente. Tem que existir uma ação do uke e existir uma ação do tori. Para dessa forma, mesmo que seja uma coisa combinada, para que as pessoas que estejam Seja vendo verdadeiro, né? saibam que é eficiente, que aquilo está sendo eficiente, tá? Esse kata ele é dividido, são 15 técnicas, divididos em técnicas de mão, de quadril, de perna e de sacrifício, tá? Onde as de sacrifício são divididas em Masutemi e Okutemi, que no caso são as de sacrifício que joga para frente e as para o lado, tá? Então, são 15 técnicas, são realizadas para a direita e para a esquerda. Então, ao total, são 30 quedas e 30 projeções, tá? Ótimo. Então a gente já percebeu, entendeu o que é mais ou menos esse Nage no Kata? A gente parte para uma outra esfera, que é a área onde esse kata é praticado. E a partir daí a gente já começa a desmistificar uma coisa importante, que é uma dúvida que a gente percebe muito, que é a saudação, ela é feita dentro ou fora da área? É importante dizer que não existe dentro e fora. Não é, a questão aqui não é dentro e fora da área. É entender onde que o kata é feito e aplicar os padrões, né? Uma coisa muito importante que acontece em todos os katas, né? Kata, a palavra kata significa padrão, forma, modelo. Então, para esse padrão, a gente tem também medidas. E essas medidas são importantes para que você tenha a noção de distância. E isso tudo é avaliado no meio do kata, né? E isso já começa na hora da saudação. Você tem que ter essa noção de distância, tá? Eu vou aproximar aqui minha câmera para mostrar para vocês aqui a área que eu desenhei aqui no quadro. Eu vou sair um pouco, mas para que vocês consigam perceber. Tá vendo? Esse aqui é o nosso dojo. Beleza? E aí o que a gente tem que identificar? Eu tenho que fazer a saudação dentro, fora? Onde que eu tenho que fazer essa saudação? Eu tenho que encontrar o meu Sanken. O que é Sanken? Sanken San vem de 3, né? Ichi, San, e Ken é uma medida japonesa, que era a medida dos tatames, que era de aproximadamente 1,80 por 90. Então, por causa disso, o Sanken desses tatames, né, ficavam entre 5,5 metros aqui, ó, 5,5 metros. Tá vendo? Essa marcaçãozinha aqui, ó. 5,5 metros seria essa distância, é onde eu vou fazer minha saudação para começar o kata. Só que o que acontece? Com a mudança dos tatames e tudo mais, hoje em dia o padrão de tatame é o quê? 2 metros. É 2 por 1, certo? Com isso, os tatames oficiais da FIDE, se você for olhar qualquer vídeo de competição, você vai reparar isso. Eles ficam divididos em 6 metros. E até como a gente usa aqui na nossa federação também. Por causa disso, por causa do padrão que mudou de tatame. Então agora, olha lá, o nosso Sanken, ele se transforma lá nos 6 metros. Vocês conseguiram perceber aqui, ó? Então, independente de cor de área, se você for treinar num tatame que está 100 metros quadrados, você vai fazer a saudação na beirinha dos 100 metros? Não. Você vai encontrar, você e a sua dupla vão encontrar o Sanken, os 6 metros entre vocês, para determinar. Essa é a área do meu kata, é aqui que eu vou fazer meu kata, é aqui que eu vou fazer minha saudação. E aí, quando eu percebo esse Sanken, quando eu encontro esse Sanken, eu consigo fazer o kata, o Nage no kata e outros katas também que são feitos nesse Sanken, eu consigo fazer em qualquer ambiente, é só eu encontrar essa distância. E aí eu encontrei essa distância, encontrei o meu Sanken, faço lá a minha saudação, eu preciso encontrar uma outra coisa. Eu preciso encontrar minha área de ação, que são aproximadamente, vamos tratar aqui dos 6 metros, são os 4 metros. Nesses 4 metros que acontece toda a ação do kata. Então a gente vai chamar essa área aqui de área de saudação e essa área aqui de 4 metros de área de ação. Então toda vez que eu terminar de fazer minhas técnicas, que eu precisar arrumar minha roupa para terminar uma sequência e mudar de sequência, eu não posso voltar para cá. Aqui eu só posso voltar para fazer a saudação. Eu sempre tenho que voltar para aqui, que é a minha área de ação. Eu só volto para lá quando terminar o kata. Ficou claro mais ou menos isso aqui? Então isso aqui, quando a gente entende essa questão do Sanken, a gente já para de se perguntar, eu vou fazer a saudação dentro, eu vou fazer a saudação fora, como é que eu vou fazer? Você estabelece a medida e vai conseguir fazer o kata dentro dos padrões. Tá bom? Muito legal isso aí, Anne. Muito bem explicado. A gente acaba com essa, como você falou, a gente desmistifica, né, essa dificuldade.
Seguindo, a gente vai falar agora sobre a questão do Shintai e a questão da saudação. A questão do Shintai no kata ela é bem peculiar, porque existe uma forma, como você falou, kata é forma, então existe uma forma de se deslocar, você não anda de qualquer jeito no tatame. E no kata a gente usa o tsugiashi e o suriashi, tá? O suriashi, para quem não sabe, é aquela forma lixar, né? Os pés, eles perdem o mínimo possível de contato com o dojo. E o tsugiashi são aquelas passadas conectadas, tá? Que utiliza-se, por exemplo, no kyotoshi e em outros golpes também, tá? É importante falar aí essa explicação que a Anne deu sobre a área. Quando eu saio da área de saudação, eu tô ali em Chokuritsu. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Mas esse passo à frente que o praticante dá para entrar na área de ação, ele sempre tem que ser dado com a perna esquerda. E sempre, qualquer situação que você precise ajustar as distâncias durante o kata, sempre você anda primeiro com a esquerda e depois com a direita. Isso andando para frente. Se você quiser recuar, andar para trás, você tem que andar direita e esquerda. Isso também é uma etiqueta, tá? É um padrão, né? De se deslocar dentro do tatame. Beleza. E aí a gente, lembrando dessas coisas, né, sobre essas normas de etiqueta, a gente parte para a nossa saudação, né? Quando a gente vai fazer a saudação, vou voltar aqui para mostrar para vocês rapidamente. Não precisa aproximar, não. Essa distância tá boa. Então tá bom. O tori e o que vão ficar dispostos. E uma coisa muito importante, que é a primeira coisa que se observa, além da postura e tudo mais, em que lado está cada um desses componentes. Lembrando que tori é o judoca que projeta, que tem a ação de derrubar, e o que é aquele que encara. Então o tori ele deve estar sempre à direita de joseki. Joseki é o lugar onde sentam as autoridades, ou de shomen, à frente. Então, de frente para as pessoas que estão te observando, seu professor que está dando a aula, as pessoas que estão te assistindo. Joseki. O tori deve estar sempre à direita dessa banca. Vamos chamar de banca assim, tá? Então, tori à direita, o que à esquerda. Vocês não podem trocar. Se já começar trocado, já embolou tudo, não vai dar certo. Então, é uma coisa a ser observada. Onde está essa mesa, e aí você, de frente para essa mesa, você observa ali qual aí você sabe quem é o Kei e quem tori. Até quando você está observando, você já vai saber quem é o Kei e tori por essa disposição. Então, encontrou esse lugar, ficou à direita, vamos começar. Aí a ordem da saudação, ela é básica. Você vai fazer a saudação primeiro em Iritsurei, que é a saudação em pé, para essa banca, observando essa postura que a Iris falou, que é Chukuritsu, que são os calcanhares unidos. Com os dedões afastados. E com os dedões afastados, não é o pé juntinho assim, não. É o calcanhar, ó, o dedão afastado. Fez o Chukuritsu, fez a saudação à banca, me dirijo ao meu amigo, né? O meu tori, e nós vamos fazer a saudação em zarei, que é a saudação ajoelhada. Então eu faço aquele ritual de ajoelhar também, que é peculiar do zarei, que é comum. Mesma regra do pé, não anda para frente com a esquerda, para trás com a direita, mesma coisa. Vou ajoelhar, esquerda, direita, fiz o zarei, vou levantar. Subir, direita, esquerda, e aí a gente vai começar o nosso kata. Importante que essa mecânica, esse ritual de descer e subir, seja feita no mesmo lugar. O meu joelho vai ocupar o lugar do meu dedão. Tá bom? Não posso ficar me deslocando ali, não. E aí, acabei de fazer a saudação, vou dar aquele grande passo para entrar na nossa área de ação. Eu não cumprimentei aqui, ó. Fiz a saudação toda, dei um grande passo e entro na minha área de ação. E tudo que eu fizer agora vai ser dentro dessa área de ação. Eu só volto novamente para lá quando o kata terminar. Bom, pessoal, a gente vai dar início a alguns detalhes sobre as técnicas em si, né? E uma coisa que eu acho importante para a gente apontar aqui é que no Nage no Kata, a ação inicial é sempre do Uke. Tá? Vocês vão observar que sempre o Uke toma uma iniciativa e o Tori, imediatamente após, responde a essa iniciativa do Uke, certo? A primeira técnica que a gente vai ver aqui é o Uke Otoshi. A Anne vai estar falando um pouquinho melhor aí sobre as ações do Tori. Eu vou estar falando um pouquinho melhor sobre as ações do Uke. Sim. Como a gente falou, a gente vai trazer só uma pincelada, né? De algumas as coisas que a gente considera que são mais assim, né? Então, o que eu acho que é importante também, que é diferencial no Uke Otoshi, que é a primeira técnica, é que a gente está lá nos 4 metros e a gente vai começar... O Tori vai se aproximar do Uke para começar, né? Ele que chega perto. Quando ele estiver chegando perto, o Uke tem que dar
3 mini passos, são pequenos passos, para que eles consigam se ajustar. E aí, a gente estava falando sobre noção de distância, né? E aí, o tori tem que parar para que eles fiquem a 60 centímetros um do outro. Isso é importante. Se ficar muito perto, muito longe, vai fazer diferença. Né? Então, o padrão é 60 centímetros. Claro que isso tudo é muito adaptado. Você tem gente alta, gente baixa, isso aí vai ser adaptado. Mas o padrão, o que o livro, né, pede é que seja 60 centímetros. Quer falar alguma coisa, Iris? Não, só dando uma acelerada aí, a questão do Kyotoshi que a gente tem que observar é na puxada, tá? Tori se mantém em eixo central. Quem vai sair para fazer o rolamento é o Uke. E essa puxada do Tori, ela tem que ser firme para baixo, tá? Não tem essa de girar volante. O que tem que fazer o rolamento, porque senão ele cai de cara. Não é uma manivela, né? A gente tem que lembrar isso. Não é, o Kyotoshi não é manivela. É trazer para baixo, né? Aí a gente vai estar com algumas apresentações ali, principalmente a posição final, após a puxada, a posição final de joelho. O tori, ele tem que ter essa triangulação de pés, joelhos, para ele poder manter o equilíbrio, tá? E sim, principalmente aqui, ao final da técnica, o que ele precisa soltar a gola do tori, senão ele vai puxar o tori e vai acabar desequilibrando e atrapalhando a técnica, tá? Então, eu acho muito bem. Uma observação também é que o pé precisa estar vivo. Isso é meio que básico em toda técnica, né? Mas nessa técnica eu percebo bastante o pessoal... O pé morto, né? O pessoal esquecendo e deixando o pé morto. Então, o pé vivo é importante. Então, sempre puxar para baixo, uma puxada firme. O que tem que dar o terceiro passo para conseguir uma projeção e soltar a gola do tori para não desequilibrá-lo e a técnica sair prejudicada, tá? Beleza. E depois do Kyotoshi, seu Inage. E o que eu queria mostrar, né, é que na verdade o seu Inage, a principal diferença assim, é que ele é feito, ele é diferente do que o seu Inage que a gente faz no Ticome, faz na academia. Que o apoio do braço do Uke, né, quando ele está batendo, não é na dobra do cotovelo, sim no ombro. Né? É onde eu vou fazer esse apoio no ombro. E o que é mais importante, para eu conseguir fazer isso, o Uke precisa fazer o trabalho dele bem feito. Como é que é esse trabalho? Que a Anne está falando aí por que geralmente o golpe sai no cotovelo e não por cima do ombro? Eu vou mostrar aqui um detalhe bem rápido. Vocês vão ver aqui, ó, a intenção do Uke é bater no topo, tá? No topo da cabeça de tori. Tá? Olha lá, ele armou o golpe. A intenção dele é dar um soco de cima para baixo. Esse soco só não funciona porque o tori, ele vai fazer um tai-sabaki. Então, na hora que ele faz esse tai-sabaki, ele consegue encaixar exatamente pelo ombro, tá? Então, se geralmente o golpe do Ponçonagui não sair pelo ombro, é porque o Uke não mirou exatamente aqui no topo, botou o braço... Ou até o tori ficou com medo, né? O tori fica com medo, quer desviar e entra o quadril, né? E acaba o golpe não saindo, tá? Principalmente... esqueci de falar uma coisa importante, esqueci mesmo, né? Que o Ponçonagui ele é feito no centro. Então, o que tem que acontecer? Quando acabar o Kyotoshi, nós vamos buscar o centro, ficando um do outro uma distância de 1,80 m. Beleza? Aí fez o seu Inage. Importante, tori, não há bloqueio. Você não tem que bloquear o golpe, segurar e fazer o seu Inage. O tori não faz isso. Ele aproveita o movimento do tori. Aproveita esse avanço que ele quer bater e só é o famoso some na frente, né? Deixa ele passar direto ali puxando para baixo. Tá legal? Exatamente. Terminado o Ponçonagui que foi no centro, ele vai se deslocar para a extremidade novamente, tá? Nós vamos pro Kataguruma, que é um golpe que começa lá na extremidade. Gente, lembrando que sempre que a gente falar extremidade, é a extremidade aqui do 4 metros, tá? Não é para voltar para cá, não. É tudo aqui. Beleza? Então, voltou para a extremidade, a gente vai fazer o terceiro golpe de Teuazá, que é esse primeiro grupo, né? Golpes de mão, que é o Kataguruma. E aí ele vai ficar na extremidade e vai ficar de novo naquela distância de 60 centímetros. O que eu tenho para pontuar de tori, que ele precisa ficar atento no Kataguruma, primeiro que na segunda passada você tem que lembrar de trocar a mão, né? Tô com a mão no sodê aqui, pegada tradicional, vou trocar a mão do sodê e vou passar lá para perto do bíceps. E essa mão vai ser essencial que esteja com a pegada muito firme. Porque você vai fazer uma puxada para fazer o desequilíbrio exagerada, e essa puxada exagerada, você vai manter a puxada, que vai te ajudar a não pegar muito peso nas costas.
Então você vai manter essa puxada, vai se abaixar, né? Abraçou lá a perna, outra coisa importante, não pode agarrar. Né? Não são as costas que dobram. Isso, não é nas costas, a perna você vai ter que levantar. Não pode agarrar a calça, é um erro muito grave, assim, dá pra ver, é um erro nítido. Você tem que abraçar a coxa e trazer aqui no braço, deixa o que caia sobre os seus ombros. O que tem que estar límpido, firme, com o abdômen contraído. E a mão, ela não fica voando, né? Não dá uma Superman. Ela apoia, ela tá o tempo todo em contato. A mão apoia nas costas para que o que não vaze. Então tem que estar ali naquela postura reta. E só relaxar o corpo para cair. Isso. Lembrar também que o tori, ele tem que fazer o guruma, né? O giro. Então não é só largar de qualquer jeito. Tem que fazer o giro para cair, derrubar o que direitinho. Lembrar de recuar a perna para o que não cair em cima do seu pé. Eu acho que do kataguruma é isso que eu tô... Tomar cuidado para não juntar, nessa hora de recuar a perna, não juntar demais os calcanhares e fechar os pés. Isso é um erro, o tori acaba se desequilibrando. Não deixa a mão voando, segura as duas mãos, demonstra controle que você derrubou. A gente terminou o kataguruma, aquela marcação ali da área de ação, cada um vai voltar para o seu lado. Tem uma média de uns 3 segundos para tori e o que arrumarem os dogi rapidamente. E nesse giro, para começar a segunda sequência, é importante que tori e o que não deem as costas para a banca. Durante o kata, na hora de levantar alguma coisa assim, não tem problema se você eventualmente der as costas para a banca. O kata ele tem que soar de uma forma natural, certo? Mas nessa hora você está virando e dizendo assim, vamos começar uma nova sequência. Então você tem que virar de frente aí, no caso que a Anne falou, Joseki, né? Beleza. E aí a gente começa a segunda parte, né? O primeiro golpe é o Ukigoshi. A gente tem uma particularidade aí, porque ele acontece na distância de 1,80, como a Anne falou. Só que a gente está lá na extremidade. Então a gente vai vir andando. Isso é importante da sincronia Uki-tori. Quando ambos estiverem no 1,80 m, eu faço o mesmo ataque do Ippon Sanage. Só que Tori, ele não vai mais fazer Ippon Sanage. Ele vai fazer o Ukigoshi como uma forma de defesa, certo? Então a Anne até vai falar aí a especificidade desse golpe aí, que ele é feito o Ukigoshi, uma coisa importante, é que ele é o único golpe do Nage-no-kata que ele é feito primeiro para o lado esquerdo. Isso é importante, porque é um erro muito comum. O Tori, ele vê o braço vindo para cima e quer pegar esse braço que está lá em cima. Então ele quer fazer a pegada do sodê nesse braço que está para cima. E não é para fazer isso. É para você abraçar a cintura pelo braço que veio por cima e o outro braço está esticado, eu puxo e realizo o Ukigoshi para o lado esquerdo. Então é até importante que o Uke também não esconda esse braço. A batida tem que ser mostrando o braço, para que eu tenha onde segurar. E aí, eu vou ter que pegar esse braço aí que está esticado. E aí, quando eu for derrubar, ele acontece a projeção um pouco na diagonal. Porque eu vou entrar na diagonal e vou fazer o Ukigoshi um pouco na diagonal. Então, o que tem que prestar atenção também é abraçar bastante. O máximo que você conseguir, você vai abraçar entrando bem o ombro embaixo da axila do peito. Né? Flutuar. Isso. Quando você vê aquele Ukigoshi que passou demais, ele virou um Ogoshi, tá? Então descaracteriza o golpe, tá? O próximo de quadril é o Haraigoshi, tá legal? O que a gente tem que atentar ao Haraigoshi é que existe uma troca de pegada igual do Kataguruma. Na segunda passada, a mão sai da gola e passa de forma só em apoiar, né? Ali para as costas, não tem essa de segurar a pana, ela apoia ali, para que você consiga fazer melhor o seu desequilíbrio. E o desequilíbrio do que ele precisa ser aquele diagonal para frente, né? Que aí o tori vira e a batida da perna, a perna não pode dobrar. Geralmente isso acontece quando o tori está desequilibrado, né, Anne? Importante dizer também que eles ficam a 60 centímetros também quando vai começar. Quando eles estão lá depois de fazer o Ukigoshi, a gente volta para o canto, né? O Uki volta para o canto, nós ficamos a 60 centímetros e fazemos para a direita e para a esquerda, e a gente parte para o terceiro golpe de Koshi Waza, que é o Tsuri Komigoshi. Né? O Tsuri Komigoshi também a gente vai ficar essa distância de 60 centímetros. Deixa eu dar uma puxadinha aqui. Essa distância de 60 centímetros. E uma dúvida que paira muito sobre o Tsuri Komigoshi é a pegada na gola. Né? Antes tinha aquele 1, 2, 3, sobe, né? Agora não, a pegada já começa lá em cima. O tori já faz uma pegada alta, atrás aqui da gola, mantém o punho firme,
não pode quebrar o punho, então tem que ser uma pegada firme. E é essa pegada que vai me ajudar a fazer uma projeção legal. Aí ele vai mostrar lá, ó, tá vendo? Como é que já começa? A pegada lá em cima, ó. Isso aí, show, Iris. E aí, para que haja a eficiência, eu tenho que fazer uma puxada de tsurikomi. O que é o tsurikomi? É o pescar e levantar. Então, fazer o tsurite mais o levantar. O komi é esse levantar. Então, se eu fizer só uma puxada só para frente, esquecer de levantar, de deixar ele na pontinha do pé, eu vou ter dificuldade até de esticar o meu braço. Vou ter que abaixar muito, vou ter dificuldade de fazer o golpe bem feito. Então, eu preciso fazer o pescar e levantar, manter o meu quê na ponta dos pés. E eu tenho que manter, eu tenho que mostrar que não foi o que veio sozinho para a ponta do pé. Boto ele na ponta do pé e aí eu consigo descer meu centro de gravidade, manter o meu braço esticado para realizar uma boa projeção, né? Essa questão que a gente está falando, muita gente pergunta: o braço tem que ficar esticado, o braço tem que ficar dobrado? A questão não é se o braço tem que ficar dobrado ou esticado. A questão é qual é a intenção do tori. Tori, a intenção é manter o kuzushi. Quando ele abaixa o centro de gravidade dele, naturalmente o braço dele estica. Que não tem como, senão ele dobraria a postura de uke. E importante o que não se jogar para cima do tori nessa hora. Ele tem que manter o abdômen contraído e a postura bem reta, que aí ele vai sair num movimento só. Se ele jogar o peso, o que já está com o joelho dobrado, pode desequilibrar o tori e, inclusive, cair em a dupla ali, forçar demais o peso, vai acabar ali, vai desestruturar o kata ali. Beleza. Aí quando a gente termina o Tsurikomi Goshi, a gente também termina os 3 golpes, né, de Koshiwaza, e entramos na terceira parte, que é a Shiwaza. São as técnicas de perna. E a primeira técnica é o Okurishi Harai. E o Okurishi Harai acontece no centro. Depois que a gente foi lá pro cantinho, acabou o Tsurikomi Goshi, arrumamos o kimono, nos viramos de frente, nós vamos caminhar pro meio. E aí essa distância muda e nós ficamos a 30 centímetros. E isso é muito importante. Se não ficar perto, a 30 centímetros, se você ficar longe, o golpe vai sair errado. Você vai fazer Deshi Harai, que é pegando uma perna só. Vai capar a perna mesmo, vai ficar esquisito. Então é importante que seja pertinho, são 30 centímetros. E aí o tori vai fazer a pegada. Importante que aí ele já fala sobre o que, né? O que segura. O tempo todo no kata é isso. O que segura o tori para falar assim, vem cá que eu vou dominar. Simultaneamente o tori segura. Não, eu que domino. Então eu seguro, Nani segura e aí ela toma iniciativa de me carregar para ter a realização do Kuroshibarai. E aí no Kuroshibarai o deslocamento é lateral, em 3 passos cadenciados. Então a cadência é 1, 2, 3. No terceiro eu faço a batida, né? A linha central ali, derrubou, o tori fica parado, o que levanta e se ajusta a posição, porque eles vão terminar o de esquerda bem no centro. Por quê? Porque o golpe seguinte é o Sasai, Surikomi Ashi. Então eles vão, dali do meio, o que tem que voltar para a extremidade dele e o tori vai ali mesmo de perseguidor. Vai atrás. Chegou àquela distância de 60 centímetros, parou, e aí o que toma iniciativa da pegada para ser realizado o Sasai. O que é importante ressaltar no Sasai é que na segunda passada, o tori faz aquele movimento de saída da frente, tá? Ele tira um dos pés ali para sair da frente e continua puxando essa Sasai Tsuri. Então lembra que esse também tem o lance do Tsurite que a gente falou. Então Tsurikomi também, né? Suspender também. Então é para cima e para frente, não é puxar para baixo. Esse é um detalhe que a gente vê muito. Então continuou puxando, na hora que o Uke der o passo para se restabelecer o equilíbrio, é que ele bloqueia e sai o Sasai. É um golpe até que se sai do eixo, porque como o tori saiu e abriu essa porta, vamos dizer assim, né, para passagem do Uke, ele sai um pouco de eixo, não tem problema nisso. Na hora que for levantar para fazer para a esquerda, é só o Uke levantar e voltar para o lugar dele, no eixo, no centro, e eles vão fazer para o lado esquerdo. É importante, né, que o kata seja feito no mesmo eixo ali, numa linha central, e a gente consiga se manter nesse eixo aí. Aí, ressalvo essa técnica, uma outra, acho que só essa técnica aqui, né, que eles saem do eixo, mas a maioria das outras, o tori se mantém nesse eixo e o que ele vai ser projetado para fora do eixo, né? Né? Aí, terminando ali no meio a projeção, o tori e o que já estão em posição do ultimata. Tá? Que também aí. Eles só ficam com 60 centímetros, é um golpe no meio, né? Isso. E aí, no ultimata, acontece uma coisa que ambos seguram,
juntos e avançam uma perna. Então, se eu estou fazendo de direita, eu vou avançar a perna para a direita para fazer a pegada e sucessivamente o que vai fazer a mesma coisa, nessa distância de 60 centímetros. Um pé, quando a gente for avançar o pé, não pode invadir um pé do outro, senão quando a gente for fazer o giro, vai se bater, vai ser uma coisa horrível. Então, é um pequeno passo. Eu avanço de forma sutil o meu pé, tá? E faço a pegada. E aí, o tori, né, no Ultimata tem aquele grande segredo, né? Ah, é para eu dar quantos passos, quantos giros, levanta a perna depois e tal. O que acontece é que você precisa demonstrar a eficiência do golpe, né? A eficiência do Kuzushi, do Sukurikake, que a gente já falou. Então, o Ultimata, ele é um golpe que permite essa flexibilização, né? Tem gente que faz Ichi-ni-san, levanta a perna e joga. Tem gente que faz Ichi-ni, o san é contínuo e a perna joga. Então, isso aí é uma coisa que não é uma coisa que vai te tirar ponto, é uma coisa que você que tem que treinar. Qual é o jeito mais eficiente? Está sendo mais eficiente? Está demonstrando a eficiência da técnica? É assim que deve ser feito. O que deve ser observado é que o tori que vai conduzir esse giro, ele que vai começar a girar. E nunca vai girar para trás, sempre para frente. O tori avança e puxa o que para suas costas. E o objetivo do que é o quê? Buscar sempre essas costas. Ele tem que ajudar nesse sentido. Ele vai acompanhar o sinal ali, né? E como eu falei, o que ele reage querendo recobrar o equilíbrio. A Anne andou e eu fiquei no meio do caminho, não, eu vou andar também, porque eu estou tentando recobrar o meu equilíbrio. Mas aí, quando eu ando, ela puxa. Então, parece Sim. uma coisa que não está sendo eficiente, mas na prática a eficiência ocorre mesmo. Com essa relação que a Anne falou, de qual é a forma correta de fazer, o que o Ultimato precisa ser, ele precisa ser equidistante. Se eu derrubei o meu, o quê? Numa posição, quando eu fizer para o outro lado, ele tem que cair na mesma posição, só que em lados opostos. Se ele caiu um assim, ele tem que cair o outro assim. Entendeu? É assim, quem pratica vai entender o que eu tô falando. Precisa ser equidistante. E não tem problema trocar de lugar, né? Direita e esquerda, e ele cai no mesmo lugar nos dois. Aí tem alguma coisa errada, tá? E não tem problema também trocar de lugar, né, Iris? Eu fiz para a direita e preciso fazer para a esquerda, preciso ir para o outro Você vai lado. ter que colocar de lado para a esquerda também. Tem que ser igual. Essa é a questão. O Ultimato ele tem que ser igual. Terminou a série de Ashiwaza, né, as técnicas de perna, vai voltar cada um para sua extremidade, foi lá, arrumou os dogi, vai virar de frente e nós vamos passar agora para as técnicas de Masutemi, tá? São as técnicas em que eu arremesso para a frente, tá? A primeira técnica é o Tomoe-nage, é uma técnica que acontece no meio, então a gente foi lá, virou, andou, vai ficar lá aquela distância de 60 centímetros. Agora, o interessante dessa técnica é que a partir do momento que o Uke tomou a iniciativa e o Tori também, eles vão dar o passo à frente, né? Com a mão que fosse, por direita ou esquerda, muda a perna. Fez a pegada, imediatamente fazer a pegada, o Tori toma a iniciativa de empurrar, tá? Ele dá 3 passos consecutivos para trás, até esses passos são bem rápidos, no intuito dele querer desequilibrar o Uke para trás. No terceiro passo, o que fala assim, não, eu não vou cair para trás, não, eu quero vir para frente. Então, ele é uma questão automática. Ele está me empurrando, me empurrando, me empurrando, andei para frente. Na hora que o que toma a iniciativa de andar para frente, é que vem a ação aí que a Anne vai descrever do Tori. Isso, a ação do tori é trocar a pegada, tirar a pegada do sode e trazer para o outro eri, manter as duas mãos no eri bem firmes, puxando para cima, né, para frente aqui, diagonal para frente, e ele vai avançar a perna. Então, um monte de gente erra fazendo isso? Recua a perna, entendeu? Tem que avançar. O que ele vai avançar a perna dele que estava lá atrás, para ele poder, ó, ele vai mostrar aí. Ele vai avançar a perna dele que estava atrás. Ó, Essa aqui dá posição pra aqui em cima aí, ó. Aqui é a última posição. Ele fez o último empurro. Quando o Tori começa a voltar, ó, tá vendo que ele tá trazendo a perna que estava atrás? Ó. Uhum. Ele traz a perna que estava atrás e o Tori também, ó. Essa perna que estava atrás, ele traz. Então, eles terminam juntos, aproximados, tá? Então, ele aproveita que o Uke jogou o corpo para frente, aproveita isso para desequilibrar para frente nessa troca, tá vendo? Aqui ele tá com a pegada, troca para a parte de dentro e termina nessa posição aqui, tá? O momento antes da projeção. Perfeito.
E aí, outro detalhe também, onde é que vai o pé? O pé vai aonde? O pé vai no nó da faixa. É sola do pé, não sei se tem uma foto aí pra mostrar, eles deve Não, mostrar, né? da sola do pé do Tori, não. Mas a sola do pé do tori vai na faixa, porque vai fazer essa alavanca, né? Com a perna e com o braço também, para fazer o tomoe-nage. E é importante que... Importante Ó, observar aqui, ó, o Uke, ele avançou para fazer o quê? Zempo Kaiten, perfeito. tá? Ele não pode Isso ficar aí é... paralelo lá. Não tem Zempo Kaiten com pés paralelos. O Zempo Kaiten, ele precisa ser, se for para a direita ou para a esquerda, vai alternar qual é o pé que você avança, Bota tá? essa foto 8 aí, Iris, a foto 8. Ah lá, foto 8. Essa é a posição de o quê? E essa aí a posição vai ser adotada para todos os rolamentos que vão ser feitos em Sutemi. Esse é um erro muito comum também que a gente vê, tanto na hora de fazer o Zempo Kaiten sem ter um adversário, quanto muito mais até na hora do Nage no Kata, tá? Isso aí é, poxa, ó, o que vai se machucar muito, pode machucar o tori, vai se machucar, então preste atenção, isso aí vai ser adotado para os outros. E aí o tori tem que largar completamente o que e deixar que ele faça o rolamento e termine na posição em pé, né? E aí a gente termina o tomoe-nage e vai para a segunda técnica, que é o uranage. E aí nessa transição aí de tomoe-nage para uranage, ela é um pouco aceleradinha, né? A gente o que já levanta do tomoe-nage e já querendo bater já. Porque o que foi lá e fez o rolamento. Ele foi lá no final da área, certo? O Tori tá se levantando, o que tá se levantando. De novo, lembra do Ukigoshi? Quando eles vêm andando, quando eles baterem aquela distância de 1,80, o que faz aquele ataque lá do Iponshanage, lá do Ukigoshi, O para mesmo golpear ataque. o topo da cabeça de Tori. Aí o Tori muda. Você percebe que Tori ele usa várias defesas, né, que seriam os golpes, para o mesmo ataque de o quê? Ele mostra essa variedade de formas de defender o mesmo ataque do quê? Então, dessa vez, ele vai fazer o Uranage. Sim, e aí, tô tentando acompanhar o tempo aí. Vocês estão acompanhando o tempo? Tô perdido aqui. E São 4 aí, Tane. Tem tá. 20 E minutos de aí, lá. tá. E aí, no Uranage, coisa que a gente tem que prestar atenção como tori. O tori, ele tem que entrar de frente pro quê? Né? O que? Eu tenho que entrar de frente para a barriga dele, o ura, né? O ventre. Então, eu vou abraçar as costas do que e eu vou avançar sempre a perna que está na mesma direção lá do braço de ataque. Olha lá a perna dele que avançou. Ó. Vou lá, me abaixei para defender, abracei as costas e apoiei a mão na altura da faixa também. Para realizar o movimento de alavanca, eu vou me curvar, né, fazer uma curvatura para trás, me arremessando de ombros no chão e Aqui, lançando o que para trás, ó. Olha lá a mão, ó. Tá vendo que a mão dele tá abraçando completamente? A mãozinha dele saindo lá quase do outro lado da cintura e a outra mão no nó da faixa e a cara dele tá no peito mesmo, é isso mesmo, é de frente, para que você tenha o maior superfície de contato e possa arremessar. O Flávio tá aí na live que eu tô vendo, quem já tomou o Uranague do Flávio sabe que ele joga lá na lua. E é isso aí. E aí, né, uma diferença aí do Uranage, que a gente tem que pontuar sobre o quê? É que dessa vez o Tori larga, mas ele vai cair, vai permanecer na posição de Okemi, né? Ele vai terminar de lado lá, não vai se ele levantar. não levanta. Ele Eu acho que ele cai. morre. É, eu acho Ele que dá uma morre. posição parecida. É. Mas vamos continuar, vamos continuar. E depois do Uranage, fez direita, fez esquerda, a gente parte para a última técnica de Masu Ah, Temiwazaki, olha, rapidinho, Sumiga né? Este. No Uranage não tem muito o que fazer, tá, galera? Manter a questão ali da batida, você não vai ficar com esse braço firme, que senão a Anne, quando for jogar esse teu braço, o braço que você bate, e na hora que o Tori some, esse braço ele tem que ser uma orientação para o seu rolamento. A gente vê muita gente com dificuldade de fazer o Tá Ukemi com o na hora braço preso, né? porque o braço fica numa posição, o braço termina preso embaixo do tori, é uma confusão danada, tá? Esse braço ele tem que acompanhar o movimento para ficar uma coisa correta, tá? Beleza. Então vamos falar do Sumiga Este. Sumiga Este, a gente vai para as... Terminou o Uranage, cada um foi lá pro seu lado, né? E Não, não, fez o voltou. Uranage, aí o que vai para o cantinho, está no Sumiga Este ainda. Então, eu quis cada um, o que foi pro seu lado, isso que eu quis É. dizer.
E aí o Tori vai atrás lá e agora eles ficam a uma distância de 90 centímetros. Por que um pouquinho mais longe? Porque agora a forma de segurar vai ser diferente. A pegada não vai ser aquela tradicional gola e manga, vai ser uma pegada de concha, com a mão da gola, vai abraçar as costas, olha lá. E a mão que estaria no sodê agarrando, ela vai fazer um movimento, né? Anzar, esse movimento segurando aqui. E eu vou ficar em gigotai, que é aquela postura defensiva, eu vou abaixar o meu centro de gravidade. Se eu ficasse pertinho, a gente ia se dar uma ajoelhada. Então é preciso que tenha essa distância aí de uns 90 centímetros para que faça essa pegada tradicional. E aí a forma de deslocamento também é uma forma em giro também, mas não vou girar totalmente, faço um semi-giro para um lado, para o outro, depois eu realizo o Sumigaeshi normalmente, lembrando que o Tori, ele deve fazer esse desequilíbrio bem com a ênfase bem forte, né? Para mostrar mesmo esse desequilíbrio. Então ele traz o que, deixa o que lá retinho e mantém o centro de gravidade baixo. E aí ele usa o sutemi, né, que é se projetar. Ele se projeta no chão e levanta a perna por dentro da coxa e consegue realizar o Sumigaeshi. Dessa vez ele larga também, o Tori larga, para o que fazer o Ukemi também. A posição do pé, tá, galera? O pé sumir do Sumigaeshi, ele é por dentro da coxa, tá? Ele é do joelho para cima, não pode ser na canela, na Sim, a panturrilha, perna, né? A posição da perna. para cima, tá? O pessoal erra muito a posição do pé também. Isso não pode ser que isso interferencie na hora de fazer essa alavanca e isso prejudique, de certa forma, até o ukemi, o rolamento do Uke, tá? Uma coisa importante também, que o Tori ele deve terminar a posição do Sumigaeshi sem o quadril no chão. Então eu faço uma alavanca com o meu corpo, projetando o que para trás. Essa alavanca ela é tão forte que eu termino com o meu quadril fora do chão, apoiando só os meus ombros e o meu pé, né? O pé de base e o outro pé para cima. Eu tiro o meu quadril do chão. Isso é uma alavanca com o corpo, né? Quando a gente termina o Sumigaeshi, terminou a parte de Masu Temi Waza, cada um vai para sua pontinha lá, arruma o Judogi, vira e nós vamos começar a última parte do Nage no Kata, que é Yoko Sutemi Waza, cuja primeira técnica é Yoko Gake, o que fica paradinho lá esperando o Tori ir ao seu encontro para começar o Yoko Gake. E aí eles ficam naquela distância de 60 centímetros novamente. O que você tem a dizer aí do Yoko Gake, Iris? Eu acho que o que a gente tem que tirar da cabeça essa questão de querer girar, eu como Tori, querer girar, torcer o meu Uke. Ninguém que faça um pouquinho de força vai permitir que o outro gire. Eu vou girar aqui completamente para facilitar o golpe. Não, isso não é eficiente, tá? O Kuzushi, ele é diagonal para frente, tá? Então, os dois se colocam ali. Lembra que é sutemi, eu tenho que sacrificar o meu equilíbrio. Então, eu cedo também o meu corpo. Parece que eu que vou cair, mas eu troco a passada e eu derrubo. Então, o Uke, ele fica em posição diagonal. O que faz que o Uke caia de costas e o Tori caia de lado é que quando o Tori bater, ele vai me girar. Porque, afinal de contas, a gente trazer isso para o Gokyo tem que cair de costas, não é isso? Um tem que cair de costas e o outro de lado para demonstrar que houve controle da técnica. Então, ele me gira, transfere a mão da gola para a manga, que senão ele cai estrangulando ali o Uke, no caso. E ele vai terminar, até observando aquele eixo central que a gente falou, ele vai terminar numa diagonal do tatame. Ele não vai cair totalmente lateralizado, ele vai cair ali numa diagonalzinha do tatame, tá? Ele fez isso para a direita, ele vai repetir, vai fazer isso para a esquerda. Perfeito, muito bom. Não tenho mais nada para acrescentar do Yokogake. É uma pancada forte. É um desequilíbrio, é como se o Tori ele quisesse encaixar o cotovelo do que dentro da costela. Isso. É aquele desequilíbrio aqui, dentro da costela, tá? Quando Sim. Eu tô no máximo, no ponto máximo do desequilíbrio, é que o Tori se antecipa. É importante também que o Tori deixe o Uke na ponta do pé, né? Isso vai facilitar na hora da batida que ele consiga arrancar os dois pés do chão. Ele bate num pé só, mas acaba que os dois pés saem porque a ponta é forte. É natural, você vai juntar Sim. Porque você tá quase caindo, você quer recobrar ali o equilíbrio, tá? Sim. Terminou ali, Sim. Os dois já estão mais ou menos no meio, eles já vão se posicionar 1,80 cada um de si ali, para a próxima técnica que é o Yokoguruma. O Yokoguruma é bem rápido, assim, para falar sobre ele, porque, como eu já comentei aqui, eu vou fazer o ataque do Ippon Sonage, enfim, de todos esses que a gente já comentou.
E o Tori vai demonstrar mais uma forma de se defender fazendo o Yokoguruma. Então eu vou lá, fiz o ataque. Eu quero acertar E lá. a gente tem que lembrar, né, Isa, é que na verdade eu vou fazer o Uranage de novo, né? Você vai me bater. O Tori, ele vem para fazer o Uranage de novo. Eu o quê? Lembra que o kata, ele é troca. O Tori vem e eu falo assim, opa, de kata, de Uranage, eu não vou cair mais não. Eu dobro o meu tronco, tá? Para tentar me defender. Aí o Tori tem a ação de aproveitar que eu tô jogando a cabeça para frente e a Anne vai explicar melhor aí a mecânica do... Não, aí no Yokoguruma ele só faz a posição é totalmente igual a do Uranage, né? Só que aí como ele percebe que o que ele se defendeu não vai cair mais para trás, ele vira o rosto, entra a perna e faz, aproveita essa mão que está nas costas, arranca, e essa mão aqui joga para cima. Arranca fazendo giro sobre o ombro e jogando o que pela diagonal, né? Diagonal, como a gente falou. Então, galera, a gente está usando como base hoje o livro Judô, tá até aqui, né? Judô Kodokan e a apostila também. Ele fala isso, que o Tori vem na intenção de jogar de Uranage. O que se defende, dobra o tronco na tentativa de fazer uma defesa e o Tori se aproveita disso. Porque tinha muito, ele põe a mão aqui, ele põe a mão aqui, ele puxa, ele dá uma gravata. O Uke não faz nada disso. O Uke está tentando se defender da projeção. Eu acho que é importante falar também que essa cadência, né, não é tipo assim, fiz o Uranage, defendi, não é uma coisa quebrada, né? Ele acontece de forma fluida, né? Isso aí. Aí quando a gente termina o Yokoguruma, a gente finalmente vai para a última técnica do Nage no Kata, que é o Kiwaza, que é uma técnica relativamente fácil, porém ela é muito fácil também de ser fake, vamos colocar assim, né? De ser mal executada, né? De ser o que rolando sozinha. Por isso que a ênfase que eu tenho que dar para esse golpe é da ação do Tori no desequilíbrio. Então, quando eles vão ficar novamente, vão ficar na ponta, separados a 90 centímetros novamente, porque nós vamos fazer de novo aquela pegada de concha igual ao Sumigaeshi. Só que agora, quando eu fizer aquele movimento de giro, a minha passada puxando, girando aqui, eu como Tori, vou fazer um grande desequilíbrio, puxando aqui o meu quê para esse lado, e ele vai tentar se defender. Como que ele vai tentar se defender? Sempre tentando recuperar o equilíbrio. Quando ele joga o peso dele todo para o lado contrário, aí é que eu lanço o meu corpo no chão, fazendo esticando a minha perna, né, para que eu possa projetar de Ukiwaza, e eu tenho que projetar, fazer o movimento do braço. Então, se eu não faço essa ênfase nesse desequilíbrio bem para o outro lado, fica muito nítido que foi o que se jogou, né? Então isso é muito importante no Kiwaza. É importante que o que não pule a minha perna, né? Não existe isso, ele tem que ficar com o pé antes da minha perna. Ele tem que demonstrar a ação de defesa, tá? Como a Anne já falou, né? Assim, pum, ela fez, pum, eu defendi, isso tudo tá sendo ao mesmo tempo, tá? Quem olha, ele tem que perceber que tá tendo essa luta. A partir do momento que ela me desequilibrou, eu falo assim, não, eu não quero vir pra cá, não, ela vai me derrubar pra cá. Na hora que eu tento recobrar meu equilíbrio, é a hora que ela se aproveita. Então, o Tori, ele tá o tempo todo se aproveitando da falta de equilíbrio do Uke. Tá? O Uke toma iniciativa. Né? Que é o buscar esse desequilíbrio para fazer o ponto perfeito, né? É o Seiyoku sendo aplicado em sua melhor forma. E aí derrubamos de direita e esquerda, e uma coisa que fica legal é que, se vocês observarem, quando a gente faz o Yokoguruma, né, que é o golpe antes desse, o Tori vai projetar numa diagonal e na outra diagonal. Quando ele vai fazer o Kiwaza, ele vai utilizar as outras diagonais, vai ficar certinho, e vocês vão utilizar o que vai acabar caindo nas 4 diagonais do tatame. 4 pontas do tatame, né? Isso. E aí nós terminamos a nossa parte, voltamos lá para os 4 metros, arrumamos o nosso judogi, vamos virar de frente e aí nós vamos terminar o nosso kata. Como é que ele termina? Lembra? Para andar para trás eu sempre recuo com a perna direita. Então eu vou dar um passo com a perna direita, eu tô aqui, ó, vou dar um passo com a perna direita e volto para a pontinha lá do meu sanken, né, para fazer a minha saudação. E eu vou fazer tudo ao contrário do que eu fiz no começo. Primeiro eu vou cumprimentar o meu amigo, né, fazendo o zarei, respeitando aquela ordem de ajoelhar com o joelhinho certinho. Levantei, virei de frente para Joseki, cumprimentei Joseki também, e aí terminei, respira fundo, ótimo, terminou o meu Nage no Kata. Foi isso.
Temos quanto tempo ainda, Iris? Ah, se tiver certo aqui, temos 8 minutos. Ah, então ótimo. E aí, gente, agora ó, abri para que vocês façam perguntas. Espero que vocês tenham. Galera, olha só, lembrando que a gente, assim, passou muito rápido por alguns detalhes que a gente achou necessário pontuar. Lá no CNCL a gente consegue destrinchar essas coisas melhores e passar, mas o que a gente queria que as pessoas entendessem é na intenção. Qual é a intenção de Tori e qual é a intenção do quê? Tem que existir essa intencionalidade de um querer fazer alguma coisa com o outro. Isso que traz a eficiência do kata. Isso que faz com que o kata não seja só uma dança combinada. Tanto é que quando a gente termina de fazer o Nagama Kata, eu e Anne, eu termino acabada, assim. Suada, cansada. É um treinamento como se eu tivesse feito um randori, participado de uma luta de tantos minutos. Então, galera aí que queira falar alguma coisa aí, falar, ó, foi muito Ô, ruim. Iris, pediram para você mostrar de novo o livro. Mostra o livro aí, por favor. Aí, ó, Judô Kodokan, dos Gorokan, é um livro baratinho, fácil de achar. Gente, eu não estava vendo nenhum comentário. Agora que eu tô lendo os 200 mil comentários que vocês fizeram. Gente, obrigado a todo mundo que está aqui. Ó, tô vendo um montão de galera aqui falando. Vocês têm Ah, pô, alguma pergunta? Ó, alguém tá vendo aqui qual é a melhor técnica para vocês? a Ah, para apostila, virar ao mesmo tempo. Ó, boa ideia. A apostila lá. Essa apostila tá apostila no tem no site site da Kodokan, tá? ela tá toda em inglês, né? Mas nada que um Google Tradutor não ajude a gente aí. O Iris perguntou qual é a técnica para virar ao mesmo tempo. Ah, para virar ao mesmo tempo. Então, isso você tem que treinar bastante com a tua dupla, né? Isso é uma questão de sincronia, porque, gente, tinha um monte de pergunta e eu nem vi. Eu tô Congelada. passando aqui, mas vai lá. É o que eu falei. Você e a sua dupla, vocês vão contar ali os segundos. Então, na hora, você escuta a passada. Você sabe quando a sua dupla chegou do outro lado e quando você também chegou. Então, vocês vão ali 1001, 1002, 1003. Geralmente ajeita o transpasse, puxa a faixa e puxa a saia. Nisso já deu 3 segundos e vocês vão conseguir virar um de frente pro outro, tá? Mas isso é uma coisa que tem que ser muito treinada. Até, não sei se o Tida tá ainda na live, a gente estava assistindo os vídeos dele da competição e é perfeito. A sincronia dele com a dupla dele, você vê que é uma coisa que foi treinada, tá? Outra dúvida aqui, falando do Okuri Shibarai, que Tori e o Kei iniciam o movimento juntos ou o Tori? A gente falou sobre isso, né? O Tori, ele toma a iniciativa nessa técnica. Foi o Kleber que A Neta perguntou. falou aí contar 1001, 1002, 1003, foi o que eu acabei de falar. Dá aproximadamente aí. Alguém perguntou qual é a idade. O Douglas, é o Douglas, né? A gente aqui, o Catar, ele tem uma recomendação da CBJ que é a partir da faixa verde, se eu não me engano. A Anne pode me corrigir se eu estiver errada. A partir da faixa verde eles já recomendam que o aluno comece a ter contato, pelo menos com a parte inicial, que é a parte de ter o asa, tá? Então, para os nossos alunos, a gente também segue isso e a gente, assim, obrigatoriamente, a partir da faixa verde, ele já vai aprender o kata. Mas lá no CCL mesmo, aqui a Lorena está perguntando, lá no CCL mesmo a gente já recebeu até faixa branca para treinar o Nagano Kata. Ele tem que ter um conhecimento prévio das técnicas que vão ser trabalhadas no kata, né? Tem que ter um conhecimento ali com relação aos ukemis, e porque senão ele pode acabar se machucando. Então, tudo tem que ter adaptação e ele precisa ter aquele conteúdo para poder fazer a prática. Mais alguma coisa? Procurando aqui. Ó, o Marquinhos falou, até me interessei em fazer o terceiro dan. Bora lá, cara. Ó, Acabou, André, como a gente não viu as perguntas, né? Acabou, gente, que as perguntas ficaram meio que descontextualizadas, né? Por exemplo, a Tati perguntou aqui qual o posicionamento do pé do Tori após projetar, mas eu não sei qual a técnica que ela estava se referindo. Você pode repetir, Tati? Qual foi sobre que técnica? o Wagner Utida fez uma pergunta. Como vocês fazem para se manterem atualizadas para as competições
E por quantas horas vocês treinam? Parabéns pela iniciativa. Então, Sensei, a gente, principalmente a gente usa muito, como eu falei, essa apostila da Kodokan. A gente tem o livro também, mas o livro é de 2008. A gente, óbvio, tem ele como base, mas a gente vê muito vídeo. A gente vê muito vídeo das competições, das últimas Os competições. seus vídeos. Os seus vídeos, inclusive. E a gente vê muito esses vídeos para se manter atualizada, e a gente troca muito com professores que também estão atualizados e também dão algumas dicas para a gente sobre o que de mais atual está acontecendo nos campeonatos mundiais. Então é dessa forma que a gente tenta se manter atualizado. A gente tem ainda 2 minutos, Anne. Responder rapidamente a pergunta da Tati é sobre o Okugake, a posição do pé do que, né? Como termina o golpe, é porque às vezes pensa que o pé fica voando, né? Não tem que ficar voando, tem que ser natural. Depois que você bate, você vai terminar naquela posição também lateral ali, a perna bateu, ela flutua um pouco, né? Fiquei no ar e depois ela vai repousar para poder levantar. Tá, Tati? Não sei se eu consegui te responder direito, a gente pode até depois conversar mais sobre isso. Depois a gente pode até fazer uma outra live só respondendo. À vontade aí para depois de hoje mandar outras perguntas para a gente. Troquem, a gente está sempre dispostas a trocar o conhecimento. E depois, quem tiver interesse, fala assim, vocês estudam, aonde que estão esse material de estudo? Gente, está na internet. Eu e a Anne, nós somos... A gente tem alguns livros, né? Mas a internet é bem atual também para pegar muita coisa. Eles estão perguntando se a gente vai fazer a live dos outros katais. Cara, os outros katais a gente tem que fazer uma... A gente pensou sobre isso. Uma live de cada parte, sim. Vou fazer do katama no kata. Só uma técnica tem que ficar falando. Mas é uma boa ideia. Tem mais alguma deixa eu ver mais o quê? E vai acabar nosso tempo. Como foi interesse pelo kata? Eu comecei a fazer kata já na minha academia, sempre fazia antes. Depois, quando a Iris se tornou minha amiga, eu fui passando isso para os meus alunos também. E aí a gente começou a se interessar por competição também. E a competição acaba dando um vigorzinho, né, pra gente treinar mais. Mas fora isso, é muito bom treinar o kata. O kata é pra todo mundo. Marquinhos vai fazer o terceiro dan aí. Acho que eu consegui chegar até o final. Gente, muito obrigada. Eu queria ter pelo menos um tempo de agradecer vocês. Se vocês tiverem perguntas que a gente não respondeu, mandem DM aí, mensagem para o Escola de Judô Kiki Fukuda. A gente vai responder todas as perguntas. Muito obrigada por todos vocês. Sobre o material aí, a gente tem uma apostilazinha aqui, meio que com tudo que a gente falou hoje, a gente fez. Eu vou deixar a live salva também. Obrigada pela presença de vocês. E se despede aí também. Tá acabando. Obrigada, gente. Um beijo. Obrigada pela presença de todo mundo. Vocês foram muito legais, muito especiais. Tiveram paciência com a gente aqui. Foi a nossa primeira live. Então, se a gente ficou corrido ou não, a gente vai estar melhorando com certeza. E aí, o intuito aqui é trocar o conhecimento e que o Rio de Janeiro e o Brasil, a gente conquiste cada vez mais títulos aí de kata. Sensei Utida, se a gente falou alguma bosta, manda mensagem aí pra gente, corrige, por favor. Manda no DM, fala assim, olha, muito Sensei bom. Flávio também. Maravilhosas, nota 2 para vocês. Sensei Nagai, todo mundo que tá aí, pode corrigir a gente, pelo amor de Deus, não tem nenhuma pretensão aqui de ser conhecedora de tudo não, tá bom? Obrigada, gente. Um beijo. Fica salvo aí.